Crônicas, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo os generais e capitães de seu exército. Em seguida dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse: se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com suas pastagens, para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa fazer. Então Davi convocou todos os israelitas, desde o ribeiro Sior, no Egito, ao sul, até Lebo-Hamate, ao norte, para trazerem a arca de Deus, que estava em Kiriat-Jearim. Davi e todo Israel foram a Baalá de Judá, também chamada de Kiriat-Jearim, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram na casa de Abinadad. Uzá e Aiô guiavam a carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborim, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Nacon, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e Uzá estendeu a mão para segurar a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele o matou por haver tocado na arca, e Uzá morreu ali mesmo na presença de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía. Amém. Oremos. Pai Celestial, nós clamamos ao Senhor, buscando que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra nessa noite, Senhor. Ó Deus, o registro desse acontecimento não tem apenas um motivo histórico. A Tua palavra é viva, útil, inspirada, suficiente, poderosa, infalível, inerrante, para nos guiar em toda a verdade, em toda a justiça. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender os princípios do Senhor, o quanto o Senhor se revela a si mesmo, e aquilo que precisamos seguir, para que possamos agradar o Teu coração, não para conquistar algo do Senhor, mas porque fomos conquistados pela Tua graça. Assim nós suplicamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante os 40 anos do reinado do rei Saul, que foi o rei antecessor de Davi, a arca está praticamente ausente nas narrativas bíblicas. Se você ler os livros históricos, como Crônicas, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, você vai ver, acho que, uma ocasião em que a arca aparece, e isso aponta para a indiferença espiritual de Saul, de acordo com a aliança que Deus mantinha com o povo naquela época, através da lei mosaica. E a postura de Davi, ao tomar a decisão de levar a arca para a cidade de Davi, demonstra o reconhecimento de Davi de que Deus é soberano sobre a nação, sobre a vida do povo, sobre a alma daqueles que Ele cuida, e não somente a soberania de Deus, mas
as prescrições de Deus. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, estavam ali a prescrição que Deus deu inicialmente para o povo no deserto, sendo depois ampliada com a lei de Moisés. O símbolo da arca era a presença de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus no meio do povo. Agora, fazer as coisas para Deus exige conhecimento e não apenas boa vontade, não apenas paixão, não apenas desejo, não apenas ânimo e empolgação. Nós vimos aqui na narrativa que quando eles saíram com a arca numa carroça nova, em algumas traduções um carroção novo, no versículo 8, Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, cantavam, tocavam instrumentos, eles estavam felizes e alegres, e eles consideraram, diz a parte anterior do texto, que era a coisa certa a se fazer, que era o justo a ser feito. Entretanto, apesar disso, ninguém consultou a Deus e a sua palavra. Davi consultou muita gente, Davi consultou a comunidade, e eles foram unânimes em dizer: não, é a coisa certa. E a primeira lição que a gente aprende para planejamento é que nós precisamos buscar na fonte certa os parâmetros para o nosso planejamento do ano novo, e não só do ano novo, de maneira muito mais profunda para a nossa vida. Porque nós podemos ter um casamento, uma igreja, um ministério cheio de atividades, com um bonito rótulo, uma placa na frente da igreja, mas de fato não estarmos fazendo as coisas para Deus, ainda que estejamos alegres, felizes e motivados. A motivação por si só, ela não é prova de que estamos agindo da maneira que Deus espera que nós possamos agir. E como isso pode ser muito subjetivo, Deus, Ele prescreve a maneira como Ele quer que as coisas sejam feitas sempre na sua palavra. Ou seja, aquela assembleia inteira estava errada, o rei estava errado, e ninguém se deu conta. E olha que eles estavam transportando a arca, que era o símbolo da vontade de Deus, da presença de Deus, da liderança de Deus em meio ao seu povo. Então, primeira lição: não basta simplesmente ter bons sentimentos. Quando falamos em planejamento, é importante consultar a palavra de Deus. Veja, Davi até fez algum planejamento. Ele consultou os generais, ele consultou o seu exército, ele consultou as pessoas, ele consultou as principais lideranças, certamente os seus conselheiros ao redor. Planejamento por si mesmo não é garantia se ele for feito com base na nossa vontade, independente das intenções serem boas. Talvez, o texto não diz isso, talvez, Davi consultou todo mundo porque ele queria ver a coisa feita do seu jeito. E nós, muitas vezes, vamos levar uma ideia para alguém já pronta, esperando só receber apoio da pessoa. Olha, vamos fazer assim, a gente motiva, anima a pessoa tal, mas por trás o nosso objetivo é que a pessoa diga: ok, se você tem certeza do que você está fazendo, que é bíblico, ok, mas se há uma desatenção ou uma intenção ruim por trás disso, egoísta, os resultados não vão ser bons. Os resultados sempre são termômetros disso. A manipulação não é bíblica. Não é bíblica. Assim, queridos, nós temos apenas no texto a indicação de que a comunidade entendeu que era a coisa certa a fazer. Planejamento, nós já falamos, exige reflexão, decisão para ação. Mas não adianta, nas etapas de reflexão e decisão, não estarmos acompanhados da palavra de Deus. Assim, quando nós falamos de vida espiritual, nós não podemos pensar no planejamento espiritual, de vida espiritual, sem a Bíblia Sagrada. A
A Bíblia não tem nome de sagrada em vão. De fato, é um texto sagrado, normativo, que dirige a nossa vida, que revela caminhos, que mostra aquilo que devemos fazer. Veja que nem toda a comunidade de Israel reunida conseguiu encontrar a vontade de Deus. Nem o rei ungido pelo Senhor conseguiu ver a vontade de Deus. Eles precisavam consultar a palavra de Deus. Naquela época, os reis tinham que ter uma cópia pessoal da lei para si. Alguns comentaristas bíblicos estudiosos acreditam, inclusive, que essa cópia era o próprio rei que tinha de fazer, para que esse processo de copiar pudesse doutrinar a mente, a vontade e o coração dele. Davi não tinha desconhecimento do que tinha que ser feito. Davi apenas teve desatenção na hora de planejar, ou se envolveu mais com seus sentimentos, com seu desejo, com aquilo que ele queria ver pronto, do que com o primeiro passo, que é a fidelidade. Nós temos um problema grande nessa era, que é a criatividade. É uma criatividade em excesso. As pessoas criam muito, inventam muito. A criatividade, ela foi dada por Deus. Deus é um Deus criativo, Ele criou todas as coisas. Mas ela na hora certa, na hora errada, no lugar errado, no passo errado, ela nos prejudica, não nos ajuda. Então, se mantivermos a criatividade no propósito dela, nos fins dela, vai sempre nos ajudar. Mas, se nós buscarmos em primeiro lugar a criatividade e não a fidelidade, nós teremos então problemas com os resultados. Depois de confirmada a fidelidade, depois de entendida a vontade de Deus, você pode usar a criatividade para algumas coisas. Mas a locomotiva que puxa o trem é a fidelidade, a palavra de Deus. Eu gosto de usar um exemplo quando eu falo esse tipo de coisa, que é um jogo de futebol. Eu não entendo nada de futebol, mas é um exemplo excelente que a gente pode usar. Os homens aqui sabem disso, as mulheres que eventualmente gostam de futebol também. Como é que se joga uma pelada? 2 pares de chinelo do lado, para fazer a trave. Um par de chinelo do lado, um par de chinelo do outro. Pode ser um campinho de terra, pode ter grama, pode ter mato no meio. Às vezes a gente arranca alguma coisa. Junta os times que não vão ter 11 de cada lado, ou que tiver. Não tem uniforme, então um time joga com camisa, um time joga sem camisa. E se não tiver bola, a gente improvisa até alguma coisa. Entra em campo e se diverte, brinca. E não tem nada errado com a pelada. Agora, pensa num jogo oficial da seleção. Meião até o joelho quase, todos uniformizados, né? Campo impecável, toda uma estrutura, regras bem estabelecidas, definidas, obedecidas, com juiz, com comentarista, hoje em dia com a tecnologia até dentro da própria bola, para você aferir alguns passos ali, se alguma regra foi infringida ou não. Existe critério para fazer as coisas, porque é um jogo oficial da seleção. E quando nós pensamos em planejamento de vida espiritual, você não pode pensar como uma pelada. Algumas pessoas planejam a sua vida espiritual como se estivessem jogando uma pelada, e não como se estivessem entrando em campo oficialmente, para a glória de Deus, com critérios. Portanto, no seu planejamento, planeje-se buscar a vontade do Senhor. E vá na fonte correta, objetiva, que é a sua palavra. Queridos, nos livros de Número e Deuteronômios havia orientações mosaicas para que a arca fosse movimentada segundo a vontade de Deus. Eu repito, Davi tinha conhecimento disso. O rei tinha que ter conhecimento da lei mosaica. A arca só poderia ser movimentada, resumindo, da seguinte maneira: apenas os levitas podiam levá-la. Eles não podiam tocar na arca. A arca tinha 2 argolas de cada lado, passava-se uma vara de cada lado.
Eles pegavam as varas, colocavam por cima do ombro, exatamente para que eles não tocassem na arca. O único que poderia eventualmente fazer isso é o sumo sacerdote em serviço consagrado. E até para fazer isso, os levitas tinham que estar consagrados. Ao invés disso, Davi coloca a arca numa carroça nova, demonstra um certo cuidado, com pessoas que não eram as designadas, os levitas, para poder transportar. Parecia tudo bem, e assim também é no meu planejamento e no seu planejamento. Às vezes a gente fala, meu Deus, nós estamos indo tudo bem, o que aconteceu agora? Gente, por que isso está acontecendo comigo? Mas aí quando você pensa em problema, você começa a colocar o motivo, o porquê. Você volta, e você pode encontrar então o mesmo erro que Davi cometeu. Portanto, segundo ponto, não podemos viver de qualquer jeito para Deus. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo precisam se planejar com critério. Deus, ele tem o direito de determinar o que vamos querer viver. Agora, não por maldade, por imposição, como se fosse um homem mau impondo o seu ego sobre o outro. Veja, no Antigo Testamento, em Jeremias 1,12, Deus diz a Jeremias que vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus é bom, justo, e a maneira de desfrutar dessa bondade e justiça é cumprir a palavra de Deus. Em Jeremias, ele estava falando de juízo sobre a nação, mas se o povo se alinhasse à palavra, Deus então ele deixaria de executar a sua justiça. Nós vemos isso em todos os profetas. Quando eu me alinho à palavra de Deus, eu desfruto de bondade e de justiça de Deus. No Novo Testamento, nós temos aí um ensino mais claro. Vamos abrir juntos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Versículo 17: Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Irmãos, a palavra de Deus não é mero objeto religioso contemplativo. A arca não tinha essa função. Não é para trazer sorte. Como algumas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam em cima da estante. Aí a Bíblia só tem aquela página amarela e as outras branquinhas, algo mais que a neve. A Bíblia não é um amuleto, ela é útil. Ela é útil para nos mostrar, nos corrigir, nos advertir, nos ensinar. Ela existe para entrar no nosso planejamento, em nossos planos, em nossos projetos. Assim que a palavra torna-se um estilo de vida dos cristãos, a regra de fé e prática. Deus, portanto, não faz isso para impor, por maldade, não há uma competição de egos como acontece entre os seres humanos. Ele derrama o seu cuidado, a sua bondade, o seu cuidado é santo. Portanto, falar em planejar um novo ano, estamos falando de maneira mais profunda. Em primeiro lugar, de ler e ouvir mais a Bíblia, meditar nas Escrituras, buscar a direção de Deus para os nossos propósitos, ouvir inclusive o não, como a Jéssica disse hoje no louvor. Não!
e também ouvido sim. 3 meses depois, o capítulo 15 de 1 Crônicas registra que Davi fez a ação, o projeto que ele tinha segundo a prescrição da lei mosaica, e foi tudo bem sucedido, deu tudo certo. Meu desejo para mim e para você é que dê tudo certo para a sua vida, mas dê tudo certo à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim, não adianta só aprender a Bíblia. Algumas pessoas podem pensar: eu conheço a Bíblia e quero fazer as coisas boas, achando que isso é suficiente, mas o próprio Davi caiu nesse erro. Davi depois, ele quis construir um templo para Deus, se empolgou, pensou, falou com o profeta falou: ó, vai que Deus é contigo. Aí, em sua misericórdia e bondade, Deus manda o profeta e diz para Davi: não é isso que eu quero. Sua intenção pode ser boa, mas não é isso que eu quero. Então Davi se envolveu num plano de outra forma. Ele providenciou todo o material, relacionamentos, pessoas, para que Salomão pudesse construir esse templo. A nossa mente pode conceber muitas fantasias. Martinho Lutero, que foi o catalisador da reforma protestante, disse assim, abre aspas: mesmo que você não errasse nem fosse enganado, você deveria ir até a palavra de Deus, a fim de não conceber fantasias, mas ouvir e saber aquilo que Deus diz que é correto, bom e agradável a Ele. Então olha só, ele traz uma tese impossível. Ele fala: mesmo que você não errasse nem fosse enganado, é impossível. Nós vamos errar e eventualmente as pessoas vão nos enganar. Querendo nós ou não, isso vai acontecer. Mas ele fala, e isso já é motivo suficiente para a gente consultar a palavra de Deus. Mas ele fala: ainda se não acontecesse, cuida, porque a tua mente pode criar coisas, achar que é de Deus. Então a Bíblia é a única fonte confiável. Tem muita gente que fala: eu senti de Deus, eu senti, e vive com base em impressões. A vida é levada com base em impressões. Eu acho de Deus, eu senti de Deus. Os sentimentos são muito instáveis. Então Davi sentiu e se empolgou. O sentimento ele é bom. Ele pode te dar uma iniciativa, ele pode te trazer uma ideia. Isso é bom. Mas você precisa refinar e planejar. Entendem, queridos? A questão não é apenas fazer. A questão é fazer certo. Isso chama-se discipulado. O próprio Jesus Cristo, encarnado aqui na terra, ele orava e buscava a direção de Deus, e recebia de maneira especial, por revelação. Hoje nós temos registrado nas Escrituras, mas também se baseava no que já tinha revelado e escrito, que era o Antigo Testamento. Ele citava várias vezes, inclusive na luta contra o diabo, em Mateus capítulo 4. Então, estamos falando de algo mais profundo. Você não tem como planejar um projeto separado da sua vida cristã. Isso não existe. Você não tem. Não, eu vou viver a vida assim de qualquer jeito. Vou jogar pelado aqui e aqui eu quero um bom jogo bem feito. Eu vou viver a minha vida espiritual de qualquer jeito, mas a minha carreira profissional eu quero ela no rigor da seleção. A minha vida espiritual eu vou jogando pelado. A hora que der eu ajeito. Devemos nos arrepender se estamos pensando assim. Queridos, planejando com a Bíblia, você poderá ter então a fidelidade em primeiro lugar e usar a criatividade no tempo e no espaço adequado. Quando Davi foi fiel, então, como eu disse, Deus abençoou. A bênção de Deus traz mais realização do que saciar a nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito. E muitas pessoas reunidas não podem te dar o conselho que a palavra de Deus te dá. É outra coisa que aprendemos aqui também em Davi. O terceiro ponto que você pode colocar nessa noite. Muitas pessoas, conselhos são coisas boas, mas eles não substituem a palavra de Deus. Conselhos são bons desde que também buscados por pessoas que busquem ao Senhor. As coisas de Deus são sagradas. As coisas de Deus são sagradas.
a sua vida, se você entregou a Jesus Cristo, ela é santa e separada. Se uma arca tinha todo o critério, imagina a sua vida, que Jesus derramou o sangue. Imagina. Não planeje a sua vida sem a palavra e as bênçãos de Deus. Você é precioso e preciosa para Deus, não por quem você é, mas por causa do amor de Deus. Porque se depender de nós somos pecadores. Mas nós somos preciosos e valorosos para o Senhor. Ele olhou você e eu, pecadora, e falou: eu vou derramar o meu sangue por essa pessoa. Antes da fundação do mundo, Ele planejou isso. Antes de cairmos em pecado, antes de herdarmos a natureza de Adão. E ao derramar esse sangue, Ele também revela a sua palavra e dá o seu Espírito. E Jesus diz: segue-me. Tem menino que fala, né? Segue-me, vem, segue-me. Segue. É o que Jesus fala para todo mundo: segue. E as pessoas seguiam Jesus como? Pela sua palavra, por aquilo que Ele dizia. E como nós vamos seguir a Jesus hoje? Pelo que a palavra diz, por essa luz que ilumina a nossa vida. Agora, se você e eu não tivermos tempo de ler, refletir, meditar, nos aquietar, estamos na era também do estímulo. Os vídeos da internet nos estimulam, os seriados nos estimulam, os vídeos nos estimulam, o entretenimento nos estimulam, o fast food nos estimula, a sociedade nos estimula, então nós somos estimulados. E aí quando você perde o estímulo, parece que você não sabe nem o que fazer, você busca mais estímulo. Deus não quer só te estimular, Deus quer te ensinar a cuidar de você. Uma série, um filme, um entretenimento, por melhor que seja, não vai cuidar de você, vai atrair a sua atenção para o consumo, para que você compre, para que você assista, para que você fique ligado muito tempo no conteúdo que a internet tem para te trazer. Nada disso é cuidado. E aí, quando aquilo te abandona, você fica de novo perdido. Agora, o que eu faço? Aí você busca mais estímulo. E quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus não faz isso com você. A palavra de Deus cuida de você, limpa você. Foi o que Jesus disse para Pedro. Ele estava limpo por causa da palavra. A palavra de Deus te limpa, te purifica, te coloca na direção certa, te dá paz. E parece que a gente não sabe mais viver com paz. A gente fica sempre pensando em alguma coisa. E a vida espiritual não é isso. Então você vai de batidão. Se você não conseguir ter tempo para meditar, precisa de 3 meses para refletir, pensar, reelaborar e então colocar em prática. Agora, a boa notícia com isso tudo é que sempre que erramos, nós temos novamente a palavra de Deus dizendo: arrependa-se, deixe o erro e siga o acerto. O juízo final ainda não chegou. Você e eu ainda não vamos ser julgados. Nós estamos no momento de nos arrepender dos erros e deixar. Jesus Cristo é aquele que pode te dar graça, te ajudar, te abençoar, a você reelaborar a sua vida, a você repensar, a você sair de 1 Crônicas 13 e ir para 1 Crônicas 15. E você vê que Davi também ficou alegre, comemorou. Davi esqueceu tudo aquilo que passou, porque o coração dele se encheu da direção divina. Jesus, Ele te ama o suficiente para te dar o dom do arrependimento, para colher de você esse arrependimento, para te mostrar o quanto Ele te ama, um amor que não é mensurável segundo a Escritura. O quanto Ele quer te ajudar, te direcionar, para que você leve a arca da maneira certa, para que você leve a vida da maneira correta. E sempre que a gente falha, às vezes a gente se cobra muito, mas eu não vejo na Bíblia algum lugar Deus cobrando. Deus alerta para arrependimento, Deus exorta e confronta o pecado. Mas quando a gente entende e se arrepende, tudo que Deus quer é reafirmar o amor dele, a nova e eterna aliança.
e dizer: filho, filha, vai por esse caminho, segue minha palavra. Eu estava longe, agora você está perto. Você estava planejando errado, agora você está planejando certo. Você estava se desviando para a direita, para a esquerda, mas o caminho é esse. Eu quero cuidar de você. Não cuidar como uma tutela de uma criança que não sabe o que está fazendo, mas nos conscientizar, nos ensinar, inclusive às vezes com sofrimento. Davi sofreu. O texto diz que ele ficou indignado com a morte daquele homem. E alguns comentaristas dizem que essa indignação provavelmente é de Davi com ele mesmo. Ele caiu em si e viu que fez a coisa errada. Não é que ele se indignou com Deus. Ele falou: eu fiz besteira. E essas situações, elas são doloridas, mas elas nos ensinam. E o que Deus quer que você e eu aprendamos. Não que fiquemos com culpa, com dor na consciência. Meu Deus, eu errei. Isso não leva ninguém a nada. Quem gosta de explorar esse campo é o diabo. Deus te chama ao arrependimento, ao conserto, à contemplação, ao intervalo entre o evento mal sucedido e o bem sucedido, e ouvir a voz dele. Não faça no automático. Não viva a sua vida espiritual no automático pelo que você aprendeu há tempos atrás, quando você tinha tempo de buscar e planejar Deus, e depois a vida quase te atropelou como um rolo para cachorro. Peça para Deus te ajudar com esses desafios, para que você tenha tempo para Ele. Mas quando Deus abrir esse tempo, não coloca outra coisa no lugar. Deixa a palavra dele no lugar, no seu coração, na sua mente. É dessa maneira que Deus quer cuidar da vida daqueles que Ele salvou pela obra do Calvário, pela ação do Espírito Santo, e nos dirigir aqui nessa terra, pela sua palavra. E que assim nós possamos tomar essa decisão. Estamos pensando, planejando, durante o mês de dezembro, sobre o novo ano. Que a gente possa ir mais fundo. Planejar a vida, o discipulado. É um desdobramento disso no casamento, no trabalho, na igreja, na vida social. Aí a gente pode ter outros planejamentos temporários, mas com base na nossa vida discipular. Que nós possamos aprender com essa história de Davi que Deus, Ele não quer o erro, Ele não quer que você viva um caminho longe da palavra dele e que tem consequências graves. Aqui custou a vida de um homem. Existem consequências graves em sair da palavra de Deus. Graves. Tem muita gente desesperada. Tem muito cristão. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, fulano, ora por mim. Mas vai olhar a vida, não tem planejamento espiritual nenhum. É como uma pessoa com problema financeiro. Ai, meu Deus, é a conta do cheque especial, não sei o que vai, não tem planejamento nenhum. Não adianta, a gente pode morrer de orar. Não é oração que a pessoa está precisando, é de conserto. Você pode orar para ajudar a pessoa a se consertar, mas ela está precisando de conserto. E aí o que Deus quer então é que deixemos o caminho errado e decidamos pelo caminho certo, pela sua graça. Que Deus nos ajude a continuar planejando esse novo ano, segundo os critérios estabelecidos pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.